Sua misericórdia se renova, Sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, para a glória de Deus e para a edificação da igreja, esta é a terceira aula do curso, a aula de número 3, sobre a história da igreja, da nossa escola bíblica, que já está em sua terceira edição, da Comunidade Batista Nacional. Portanto, sendo assim, eu desejo que todos sejam ricamente abençoados pelo Senhor através deste estudo, por meio desta aula. E o tema desta aula, o assunto da aula de hoje, é o desenvolvimento da igreja primitiva, o crescimento da primeira comunidade cristã. Então, como ocorreu, como aconteceu esse desenvolvimento, esse crescimento, essa expansão da igreja primitiva, da primeira comunidade cristã? A igreja primitiva era formada por cristãos, pela família da fé, pelas pessoas que se reuniam para ter comunhão e proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas pessoas eram lideradas pelos apóstolos que transmitiam os ensinamentos, as doutrinas do Messias. Começando em Jerusalém, a igreja primitiva rapidamente se espalhou para vários outros lugares em razão da perseguição que ela sofreu. A igreja primitiva começou no dia de Pentecoste, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, a pessoa e o poder do Espírito Santo, deu-se início à igreja. E a palavra igreja significa assembleia. E era assim que as pessoas viam a igreja, como uma assembleia, isto é, como um conjunto dos discípulos de Jesus Cristo. A igreja, portanto, não estava associada a nenhum edifício, a nenhum prédio, a nenhum lugar, mas sim, exclusivamente a comunidade dos cristãos. Então a ideia da igreja sempre esteve relacionada a pessoas e não a prédios ou a lugares. E nesta aula nós estudaremos então um pouco do que as Escrituras Sagradas e a história do cristianismo nos ensinam acerca do crescimento, do desenvolvimento da igreja primitiva, da primeira comunidade dos cristãos. Então, como ocorreu, como se deu o crescimento, o desenvolvimento da igreja primitiva? A igreja primitiva tinha uma hierarquia absolutamente simples, isto é, havia pessoas que ensinavam, o magistério da igreja, que era constituído pelos apóstolos e pelos presbíteros, que também eram chamados de pastores ou bispos, os supervisores da igreja, e outras pessoas que aprendiam, os discípulos. Mais tarde, também foram escolhidas pessoas para funções administrativas, sociais, como, por exemplo, distribuir a comida. Essas pessoas foram denominadas de diáconos, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, a partir do versículo 2 até o versículo 4. Então, debaixo da supervisão dos líderes, todos podiam contribuir e ajudar de uma forma efetiva. A função dos líderes não era mandar nos outros. Seu propósito era ensinar aos outros discípulos, aos seus irmãos em Cristo, o caminho de Jesus, para que todos pudessem crescer. O objetivo seria então preparar discípulos que podiam formar e ensinar outros discípulos. A igreja primitiva
se via mais como uma família do que uma instituição propriamente dita. Porque os seus membros repartiam seus bens, compartilhavam tudo e gostavam de se reunir, de acordo com Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, a partir do versículo 44 até o versículo 47, a Bíblia nos ensina que eles prezavam por essa vida comunitária, eles ajudavam e encorajavam uns aos outros. Seu objetivo era fazer a família de Deus crescer em qualidade, principalmente, qualitativamente, mas também em quantidade, isto é, o propósito era qualificar a igreja e quantificar a igreja através da pregação do Evangelho, fazendo com que ela crescesse não só em números, mas também em números e principalmente em qualidade. E como a igreja primitiva se organizava, como os primeiros cristãos se organizaram como instituição eclesiástica, como uma comunidade espiritual. Bem, no primeiro dia da semana, que é o domingo, os cristãos tinham o hábito, a prática de se reunirem para o culto público e para celebrar a ceia do Senhor, o memorial em relação à morte do Senhor. De acordo com Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. E falando sobre o domingo, por que a igreja primitiva não guardava o sábado? A igreja primitiva não guardava o sábado. Os primeiros cristãos não guardavam o sábado, como muitas pessoas afirmam. Pelo menos por 3 razões. Razão número 1, porque o sábado fazia parte da lei cerimonial e esta foi cumprida definitivamente em Jesus Cristo. É o que a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios capítulo 3, do verso 7 ao 14, Efésios capítulo 2, verso 15 e principalmente Colossenses capítulo 2, versos 16 ao 17. Razão número 2 é porque não havia ordem alguma, não havia nenhuma ordem direta, objetiva, clara de Jesus Cristo ou dos seus apóstolos para que a igreja guardasse o sábado, como a Bíblia nos ensina em Romanos, no capítulo 14, no verso 5, em Gálatas, no capítulo 4, dos versos 9 ao 11, e em Colossenses, novamente, capítulo 2, versos 16 e 17. A terceira razão era porque o sábado era um dos símbolos, um dos tipos, uma das figuras da antiga aliança feita com Israel. O povo foi infiel à antiga aliança, mas Deus, em Jesus Cristo, fez uma nova aliança, um novo testamento, um novo contrato com toda a humanidade, que substituiu a antiga aliança, da qual o sábado era apenas, somente uma figura, uma sombra, uma projeção futura de uma realidade, que era o descanso em Jesus Cristo, que é o verdadeiro sábado de Deus para toda a humanidade. A Bíblia nos ensina isso no Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 31, verso 16, em Jeremias 31, em Mateus 11, 28, Mateus 26, 28, em Coríntios, em Hebreus também, capítulo 8 e capítulo 12. Enfim, por que a igreja primitiva se reunia para celebrar aos domingos? Será que isso é uma prática pagã? Era uma invenção, uma criação do imperador Constantino? Não. Pelo menos por 4 razões a igreja primitiva tinha a prática, o costume de se reunir aos domingos. A primeira razão é porque foi no domingo que o Senhor e Salvador Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. É o que a Bíblia nos ensina em Marcos, capítulo 16, verso 9, e João, capítulo 20, verso 1. A segunda razão, a razão número 2, é porque o primeiro dia da semana, que é o domingo, foi o dia em que o Senhor apareceu ressurreto, ressuscitado pela primeira vez aos seus discípulos. É o que a Bíblia nos ensina em Lucas, capítulo 24, dos versos 13 ao 15, e em João, capítulo 20, dos versos 19 ao 26. E a razão número 3, a terceira razão, é porque no primeiro dia da semana, no domingo,
o Espírito Santo desceu, a pessoa do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo desceram maravilhosamente sobre os discípulos que se encontravam no cenáculo, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 e 4. E ainda há uma quarta razão por que a igreja se reunia no domingo, porque o domingo era o dia do Senhor. Por ser o dia da semana relacionado à sua ressurreição, o domingo era chamado de o dia do Senhor, de acordo com Apocalipse, capítulo 1, verso 10, que nos ensina que foi no domingo que João recebeu na ilha de Pátimos a revelação do Apocalipse de Jesus Cristo. E nas reuniões da igreja, o que os cristãos faziam? Quais eram os elementos da sua liturgia? Como eles organizavam, estruturavam, como eles realizavam, como eles prestavam o seu culto a Deus. Eles faziam isso, organizavam a sua liturgia, o seu culto a Deus, realizando refeições. O convívio era uma parte importante da igreja primitiva e as refeições eram muito especiais porque agregavam a comunidade da fé, através da celebração da Santa Ceia, onde os membros lembravam da morte de Jesus Cristo como ele tinha ordenado. A ceia era então celebrada como um memorial, como um marco memorial, para trazer à memória a morte de Jesus. Através dos batismos, aqueles que criam em Jesus eram batizados através da imersão total do corpo na água, como prova de sua conversão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles realizavam cânticos de louvor. Os cristãos cantavam louvores a Deus em união, como expressão do seu amor a Deus. Através do ensino também litúrgico, os líderes apresentavam e explicavam a palavra de Deus para a congregação nos cultos, através de uma pregação expositiva, de uma explicação, de uma apresentação da Escritura. O ensino então era ministrado através das orações, que sem dúvida eram uma parte importantíssima do culto. Todos buscavam a Deus em oração juntos. Também havia na liturgia do culto participações especiais, isto é, os membros da igreja podiam participar com palavras de sabedoria, palavras de exortação, profecias, interpretação de línguas com ordem, com decência e sob a supervisão do Espírito Santo e de irmãos maduros na fé. A igreja primitiva fazia suas reuniões também em casas, nos lares, assim como nós nos reunimos em nossas casas, em nossos lares, em nossas células, e em lugares públicos, mas não somente em lugares públicos, como no templo, nas sinagogas e em praças e dentre outros lugares, mas nas casas, nos lares das famílias. E assim então nós concluímos esta terceira aula, que embora tenha sido breve, eu espero que tenha sido bastante edificante para todos. E eu desejo então que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova